Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela oportunidade, a confiança que ele nos dá de estarmos aqui ministrando a sua palavra, pela vida dos meus companheiros que aqui estão. Que Deus possa abençoá-los. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido com ele. Amém? Queridos, nós estamos trabalhando uma temática muito interessante, uma família para pertencer. E o texto que nós lemos, ele, como as mensagens que já foram pregadas aqui, nos mostram a importância de nós sermos uma família, de nós sermos uma igreja acolhedora, de nós sermos pessoas acolhedoras, de nós sermos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Mas para que você entenda esse texto, eu preciso que rapidamente você volte comigo lá em Joel, no capítulo 2, quando, lá no versículo 13, nós vemos o Senhor convocando o povo para o arrependimento. A Bíblia diz que o Senhor chama o povo e convoca o povo para um jejum, para tempo de lamento, para tempo de pranto. E o Senhor ordena que o povo rasgue o seu coração e não as suas vestes, e voltem-se verdadeiramente ao Senhor. Deus está convocando o povo para se arrepender e voltar-se a Ele com sinceridade. Deus não está interessado agora na aparência. Deus não está interessado agora na performance. Deus está pedindo que o coração, haja sinceridade dentro do coração, nesse momento de volta a Ele. No versículo 15, 16, nós vemos que Ele não reúne apenas uma parte do povo, mas todo o povo. No versículo 16 ele diz: reúna o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, as crianças, os recém-nascidos, os que mamam no peito, os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Todos, chamem todos. O Senhor está convocando todos para um arrependimento e convocando todos para se voltarem verdadeiramente a Ele. Quando chega no versículo 28, do capítulo 2, você vê então a Bíblia dizendo que depois disso, depois do povo se voltar para Ele, depois do povo se arrepender verdadeiramente, se voltar para o Senhor faz uma promessa: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, se vocês se voltarem para mim de todo o coração, com sinceridade, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí você vai passeando na Bíblia e você chega lá em João capítulo 14, no versículo 12, no versículo 15, você vai ver Jesus conversando com os discípulos dizendo assim: olha, vocês farão as obras que eu faço,
Aliás, vocês farão obras maiores, porque eu vou ao Pai, mas eu rogarei que Ele envie um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará com vocês. Quando você chega em Atos, capítulo 1, no versículo 1, você vê o escritor de Atos escrevendo então da seguinte forma: eu escrevi o meu primeiro livro, o anterior, Teófilo, e escrevi a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando chega então no versículo 8, você vê o Senhor reafirmando a promessa. Olha, vocês receberão a virtude, vocês receberão o poder, vocês receberão o revestimento do Espírito sobre vocês, que há de vir sobre vocês. E quando vocês receberem esse poder, vocês serão capazes de ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Com essa virtude que virá sobre vocês, com esse poder que virá sobre vocês, vocês serão capazes de testemunhar de mim aonde vocês chegarem, seja em Jerusalém, seja na Judéia, seja em Samaria, o povo que não gosta de vocês, seja nos confins da terra, aonde vocês chegarem, cheios desse Espírito que virá sobre vocês, vocês serão capazes de testemunhar de mim. Mas o testemunhar aqui, irmão, ele não se limita em palavras, não. Porque quem é cheio do Espírito, ele fala de Cristo, mas ele vive igual a Cristo. Porque o Espírito Santo, quando me enche, ele não muda só as minhas palavras, ele muda a minha vida, ele muda o meu comportamento, ele muda a minha atitude. Quando o Senhor disse, vocês serão revestidos e vocês vão testemunhar de mim, Jesus não está falando só testemunhar de palavras, mas de atos, de atitudes, de comportamento. Porque quem é revestido do Espírito Santo, o seu comportamento é diferente. É diferente. Diferente. Tudo que nós estamos vendo aqui, irmãos, é sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos debaixo da promessa. Nós estamos nos últimos dias e o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. E ele está disponível para você na tarde deste dia. Chega então no capítulo 2 e nós vemos o cumprimento. Todos reunidos em um só lugar, da mesma forma como nós estamos aqui. Todos reunidos em um só lugar, em um só propósito. E de repente então veio do céu um som, os irmãos conhecem a história, um vento encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas segundo o Espírito lhes concedia. As pessoas que estavam ali começaram então a ouvir na sua própria língua nativa das maravilhas do Senhor. Olharam e questionaram, julgaram, esse povo só pode estar embriagado. E Pedro levanta, cheio do Espírito Santo, e diz, não, aqui não tem ninguém embriagado. Aqui está acontecendo o que o profeta Joel predisse, que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Daí em diante, Pedro começa a pregar o seu primeiro sermão cheio do Espírito Santo. E pasmem, queridos, o primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, não foi sermão para falar de si, não foi sermão para persuadir ninguém, não foi um sermão vazio, não. O primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou da vida de Cristo, ele falou da morte de Cristo, ele falou da ressurreição de Cristo, ele falou da exaltação de Cristo, ele falou do senhorio de Cristo, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele só sabe falar de Cristo. O assunto de quem está cheio do Espírito Santo é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. $3.000 foram acrescentados. E esses 3.000 e os outros mais que viam, acrescentando dia após dia, eles permaneciam em comunhão. Eles permaneciam partindo o pão. Eles aqui agora testemunharam com palavras sobre Cristo. Mas quando chega em Atos capítulo 3, nós já vemos uma outra história. Nós já vemos um outro cenário. Pedro, cheio do Espírito Santo. João, cheio do Espírito Santo, vão agora ao templo para orar, porque eles não perderam a tradição,
Eles não perderam o costume, estavam cheios do Espírito Santo, mas mantiveram a tradição de ir ao templo orar. Os 3 turnos, era a tradição judaica. Orava às 6 da manhã, orava ao meio-dia, orava às 3 da tarde. Eles não perderam a tradição. Mas na porta do templo tinha um aleijado. Na porta do templo tinha um mendigo. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava lá. A Bíblia diz que ele era um aleijado de nascença. E que todos os dias, colocavam ele na porta do templo para ele pedir esmola. Qual era a ideia? As pessoas que vão ao templo adorar, as pessoas que vão ao templo orar, têm o coração mais sensível para ajudar. Então eles colocavam o mendigo à porta do templo, na intenção de que aqueles que fossem entrar no templo para adorar, para mostrar a sua religiosidade, para mostrar que eles eram verdadeiros crentes, teriam um coração sensível para ajudar. E de fato, todos os dias ele era colocado ali. E quantas esmolas ele recebeu? Quantas ajudas ele recebeu? Quantos trocadinhos ele recebeu? Só que as esmolas só resolveram o seu problema temporariamente, porque no outro dia colocavam o aleijado de novo na porta do templo para pedir esmola. As esmolas resolviam temporariamente, mas não resolviam definitivamente. O que aquele homem precisava não era de prata, o que aquele homem precisava não era de ouro, o que aquele homem não precisava não era de esmola. Aquele homem precisava ser liberto, aquele homem precisava ser curado, aquele homem precisava ser tratado, aquele homem precisava que alguém parasse e tomasse tempo com ele. E todos os dias ali, do mesmo jeito, da mesma forma, jogado na porta do templo. E quem passava para orar, deixava a esmola. Outros nem olhavam, quem sabe. Mas um dia, eles encontraram com Pedro e João. Só que agora, irmão, Pedro e João não é mais o Pedro de João capítulo 18, versículo 10, que tira a espada da cintura e corta a orelha do oficial. Agora não é mais o João de Lucas 9, 54, que quando não quiseram receber Jesus na aldeia, ele queria orar para que caísse fogo do céu e matasse todos. Não, agora era Pedro e João cheios do Espírito Santo. Agora não era mais o João irado, agora não era mais o Pedro ignorante, o Pedro impulsivo. Agora era um Pedro cheio do Espírito, tratado, moldado, quebrado. Agora não era um João irado, era um João verdadeiramente amoroso e que o seu coração estava cheio de compaixão. E eles viram o aleijado na porta e pararam. Foi a hora que eles deixaram a tradição de lado. Foi a hora que eles deixaram o pastor Jeová, a religiosidade de lado, e pararam para ouvir, pararam para falar, pararam para olhar. Ô irmão, quantos aleijados, quantos mendigos estão à porta dos nossos templos, e nós estamos tão preocupados com a nossa religiosidade, o nosso tradicionalismo, e não estamos olhando para esses que estão lá. E tudo que eles querem é que alguém pare. Tudo que eles precisam é que alguém pare. Tudo que eles precisam é que alguém pare e olhe para eles. Pedro parou, João parou. E quando pararam, o mendigo fez o que fazia todo dia: me dá uma esmola, me ajuda. Ele estava lá pedindo socorro todos os dias. Pedro parou e disse: ei, olha para cá, olha para nós, que agora tu não vai ver aquele Pedro brabo, zangado, não. Agora você está vendo um Pedro que reflete o caráter de Cristo. Eu estou cheio do Espírito. Olha para mim, olha para mim. Será que nós podemos hoje falar: olha para nós? Será que nós podemos sair às ruas, pastor Wellington, e falar para o mundo: olhe para nós? Olhe para nós. Será, pastor Eusemi, que nós podemos passar e falar: ei, olha para mim? Será que nós estamos tão cheios para refletir o caráter de Cristo que nós podemos falar para as pessoas: olha para nós? Olha para nós. Ele olhou, achando
que ia receber mais uma esmola e que no outro dia ia voltar para a porta do templo. Mas aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse: meu amigo, eu não tenho prata, meu amigo, eu não tenho ouro, e se eu tivesse, não resolveria o teu problema, mas o que eu tenho é maior do que a prata, o que eu tenho é maior do que o ouro. Ei, a prata e o ouro vai resolver o teu problema hoje, mas o que eu tenho para te oferecer resolve o teu problema definitivamente. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele podia ter liberado sua palavra, sim ou não? Porque no nome de Jesus, os enfermos são curados, pastor Ivanilson. Mas ele não liberou sua palavra, ele liberou a palavra. E a Bíblia diz que quando ele saltou, eles estenderam a mão e o ajudaram a levantar. E ele entrou no templo junto com Pedro e João, pulando, transformado, curado, sarado. E não para aí não. Quando todos viram, começaram a olhar: ei, é ele? É o mendigo que estava na porta? Ei, é o mendigo que está na porta, é ele mesmo. E todos ficaram admirados, porque ele se levantou curado, liberto, sarado, tratado. E todos viram ele louvar e glorificar o nome do Senhor. Tudo porque alguém cheio do Espírito Santo parou, liberou uma palavra de vida, de cura, de transformação e estendeu a mão para que ele se levantasse. Irmão, é disso que nós estamos falando aqui todos esses dias. Desde o primeiro dia, nós estamos orando. E eu prestei atenção em todos os pastores que oraram. Foi unânime. Todos os pastores pediram a mesma coisa: nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais do teu Espírito. Nós queremos mais do teu poder. Nós queremos mais da tua presença na nossa vida. Nós queremos mais da tua presença na nossa vida. Nós queremos mais da tua presença na nossa vida. Ei, irmão, ei, em nome de Jesus, você pode ser alguém que vai ser usado no poder do Espírito para tirar um aleijado da porta do templo. Você pode ser alguém que vai ser usado no poder do Espírito Santo para transformar a vida. O propósito do revestimento do Espírito Santo é para que você reflita o caráter de Cristo em palavras, em atitudes. Fale do amor, viva o amor que você fala. Fale de misericórdia, mas tenha um coração cheio da misericórdia de Deus para estender as mãos. Porque às vezes a gente se julga tão religioso, a gente se julga tão cheio do Espírito Santo, mas os comportamentos que nós temos algumas vezes não condizem. Porque quando o Espírito Santo está na minha vida, a minha caminhada, pastor Jorge, isso é diferente. Estou cheio do Espírito, pastor, mas o comportamento é totalmente diferente, pastor Ranilson. O comportamento é totalmente diferente. Aí eu vou para a Bíblia, eu começo a ler, e eu começo a ver um Jesus que andou por todos os lados, no poder do Espírito. Esse Jesus que andou por todos os lados, no poder do Espírito, foi até Gadara, só para restaurar um jovem que estava preso e vivia entre os sepulcros. Eu vejo um Jesus que andou no poder do Espírito e parou quando o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão: cala a boca, rapaz, não incomoda o mestre. Jesus parou, manda chamar ele. O que você quer que eu faça, meu filho? O que você está precisando? Eu vejo um Jesus cheio do Espírito, que lhe trouxeram uma mulher que caiu em um adultério para ser apedrejada. Como o pastor Eusemi mesmo pregou aqui, quem sabe o marido, o homem que foi pego em adultério com ela já teria sido morto. Levaram ela para matar agora. Mas Jesus, cheio do Espírito,
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Cadê os teus acusadores, minha filha? Foram embora, Senhor. Eu também não vou te acusar. Fica tranquila, eu também não te acusarei. Eu vejo um Jesus cheio do Espírito, que entrando em Jericó, olhou para um publicano, cobrador de impostos, que ninguém gostava, considerado ladrão, mas disse: desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Desce, porque hoje eu vou restaurar a tua vida. É isso que o Senhor requer de nós. Ô irmão, desculpa a sinceridade, aí pensa um negócio gostoso, é a gente pular, falar línguas estranhas, fazer tudo aqui, é bom demais, eu gosto. O pessoal da Canaã sabe que eu gosto desse negócio. Mas de que adianta tudo isso, se na porta do templo tem um monte de mendigo que a gente não estendeu a mão? Do que adianta todo esse poder, se esse poder não nos torna pessoas amorosas, misericordiosas, acolhedoras? Para de dar esmola, meu filho. Começa a oferecer o que faz sentido para as pessoas. Fala de Jesus, reflete o amor de Jesus, reflete o cuidado de Jesus. Infelizmente, muitos de nós agimos como os discípulos agiram lá em João capítulo 9. Quem pecou, Senhor? Quem pecou? Esse aí ou seus pais para que ele nascesse cego? Quem pecou? Porque o irmão está na prova, é pecado. Está doente, é pecado. Caiu, é pecado. A porta fechou, é pecado. E muitas vezes a gente age assim. Mas a Bíblia nos orienta diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, vós que sois espirituais, restaurem essa pessoa, recuperem esta pessoa, cuidem desta pessoa com espírito de mansidão. Se você está cheio do Espírito, você vai olhar para o mendigo e não vai olhar para a roupa dele, não vai olhar para a condição física dele. Quem está cheio do Espírito vai olhar para o coxo, para o cego, para o mendigo, para o moribundo, e vai olhar uma alma que precisa de cuidado e precisa ser liberta pelo poder do nome de Jesus. E é isso que o Senhor requer de nós. Presta atenção, eu já vou concluir. Mas Pedro e João poderiam muito bem dar esmola e entrar no templo. Sim ou não? Podia? Normal. Mas olha o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e você lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se, e não fizer mais nada, de que adianta? E a Bíblia diz que aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, isto está pecando. Para de dar esmola, irmão. Para de dar esmola. Oferece Jesus. Pega na mão daquele que está caído, ajuda ele a levantar. Pula junto com ele, bota ele para dentro do templo para adorar junto com você. Toma tempo com ele, gasta tempo com ele. Muda um pouquinho aí a agenda. Faz como o samaritano que estava em viagem, mas mudou a agenda só para cuidar daquele que estava lá à beira do caminho. Não foi só isso não. Ele parou, mudou a agenda, se aproximou, tocou, se envolveu, colocou no seu animal, levou a hospedaria e investiu nele. E ele foi restaurar. É completo. É completo. É completo. Escute. Uma vez um pastor falou para mim algo que mudou a minha vida. Esse pastor bem aqui, Ivanilson Silva. Ele me chamou aqui nesse gabinete, lembro como se fosse hoje. Vem cá, Samuel, eu preciso conversar contigo. E ele falou algo que transformou a minha vida, pastores, na forma de cuidar da igreja e de cuidar do povo. Ele falou: Samuel, o nosso ministério não pode ser um ministério de sepultamento. Nós não fomos chamados para sepultar pessoas. O nosso ministério tem que ser um ministério de ressurreição.
Nós temos que estender as mãos para liberar a palavra de cura, para liberar a palavra de vida. Não, o nosso ministério não será um ministério de sepultamento. Você não será agente de sepultamento, irmão. Não. Você tem palavra de vida eterna. Quando o Espírito Santo encher você, a sua boca vai abrir para falar palavras de vida, de restauração. Você vai estender a mão, você vai colocar a mão sobre os enfermos, você vai ajudar os mendigos a levantarem. E o nome de Jesus, todos verão, e o nome dele será glorificado na sua vida. Estas 120 horas de oração é para nós refletirmos quanto ao nosso comportamento como crente. Seja crente. Pastores, companheiros, nós precisamos cuidar mais. Nós precisamos gastar mais tempo com aqueles que estão perdidos. Tem muito mendigo na porta do templo. Tem muito mendigo jogado nas ruas, pastor José. Tem muitos que estão feridos. Tem muitos que estão jogados, esperando que alguém pare para perguntar: o que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que você está precisando? Ei, vamos, eu te ajudo a caminhar. Vem cá. Mas eu estou sujo, não tem problema não, me abraça que eu vou entrar contigo no templo. Você vai ouvir a palavra, você vai ser restaurado, você vai ser liberto. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus nesses últimos dias. Permita-se. Curve a sua cabeça e faça um compromisso com Deus aí agora. Senhor, eu quero ser usado como agente de transformação. Eu quero olhar para aqueles que estão feridos, caídos na porta dos templos, nos corredores, nas ruas. E não quero ver apenas o seu exterior, mas eu quero ver e contemplar um coração ferido que precisa de ajuda. E eu estou aqui disposto a ajudar, disposto a acolher. Saia dessas 120 horas de oração renovado verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus, e seja um crente acolhedor, seja um crente amável, misericordioso. Tem muita gente aí esperando por você. Você tem palavra de vida eterna no seu coração. E você que está aqui, você que está nos assistindo aí, talvez você está igual esse mendigo, todo dia pedindo esmola, todo dia pedindo socorro, todo dia pedindo ajuda, todo dia pedindo misericórdia, e ninguém parou para te ouvir, ninguém parou para te ajudar, ninguém parou para te estender a mão. Mas eu quero dizer para você que está cansado, que está oprimido, você que está ferido, você que está caído, a Assembleia de Deus de Santarém é uma família para você pertencer. Vem para cá, porque aqui tem uma igreja que vai te abraçar, que vai cuidar de você, que vai tratar você. Aqui tem obreiros, pastores que vão tomar tempo contigo, que vão colocar óleo em suas feridas, que vão te ajudar a recuperar, que vão te ajudar a se levantar. Vem para cá. A família de Deus é uma só, é um Espírito só que age no meio de nós. Aleluia! É um só Espírito. É um só Espírito. Nós não temos a prata, nós não temos o ouro, não tem dinheiro aqui, mas aqui tem um Jesus que cura a sua depressão. Aqui tem um Jesus que cura a sua ansiedade. Aqui tem um Jesus que abre a porta de emprego que você está precisando. Aqui tem um Jesus que entra na causa da justiça que você tanto precisa. Aqui tem um Jesus que vai restaurar o teu ministério que foi enterrado. Aqui tem um Jesus que vai trazer o teu marido que está afastado dos caminhos do Senhor. Aqui tem um Jesus que vai buscar o teu filho lá perdido e vai trazer para a casa do Senhor. Aqui tem um Jesus que transforma a sua vida. E se você está aqui nessas condições, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo esmola, corre aqui na frente, porque nós queremos te falar de Jesus e te apresentar Jesus. Você não vai sair daqui mais com esmola, não.
Você vai sair daqui abraçado com Jesus, que vai transformar a sua vida, que vai transformar a sua casa. Talvez você está aí, você que está assistindo, só coloca aí: eu preciso dessa oração, eu preciso de uma visita. Coloca o teu endereço aí que nós vamos, dependendo do bairro, nós convocamos os pastores daquele bairro, nós vamos lá na sua casa te ajudar, te acolher. Nós fomos chamados para amar as pessoas, nós fomos chamados para acolher as pessoas, nós fomos chamados para colocar óleo nas feridas. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós fomos chamados para cuidar um dos outros. Nós fomos chamados para cuidar um dos outros. Aonde está você que precisa de um abraço?